Fala aí, super cérebros, como é que vocês estão? Perguntinha rápida aqui pra vocês. O seno tava no banheiro e o cosseno bateu na porta. Sabe o que o seno respondeu? Tangente. Tá, horrível. Eu entendo. Corta. Bom, pegando aí o nosso fio dessa piada aí horrorosa, a gente vai falar hoje sobre o que? Exatamente, a gente vai falar sobre seno, cosseno e tangente. E a gente não vai entrar muito a fundo em soma de seno, nem nada assim, não. A gente vai só pegar um triângulo, retângulo e fazer as nossas observações aí, beleza? Então chega dessa enrolação e vamos para esse vídeo. Mas antes, lembra de deixar o seu like, se inscreve aí para o YouTube entender que você está curtindo o canal e me recomendar para vocês você não perder nenhuma novidade, certo? Agora sim, vamos para esse vídeo. Bom, então temos aqui o nosso triângulo retângulo que a gente vai usar para fazer as nossas relações trigonométricas. Resumindo, o que a gente vai usar para explicar o que é seno, cosseno e tangente. Que geralmente você vai usar seno, cosseno e tangente em um triângulo retângulo, beleza? Bom, aqui a gente sabe, se você não sabe, assiste uns vídeos para trás que eu falei sobre triângulo, retângulo e teorema de Pitágoras, que o triângulo retângulo ele tem um ângulo reto e dois ângulos agudos. E que o lado maior dele é a hipotenusa. E os outros dois lados são os catetos. Beleza? Então aqui a gente tem o cateto 3, cateto 4 e a hipotenusa 5. Ok? Bom, aí que começa a coisa legal. O que é o seno de um ângulo? Ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o que é o cateto oposto, Rafael? É o cateto que está olhando para o ângulo, que está de frente para ele. Claro que é uma metáfora, mas olha aqui, quem está de frente para o nosso ângulo beta aqui? É o 3. Quem está de frente para o nosso ângulo alfa? É o 4. Ok? Então, tá bom. Então, você está me dizendo que o seno, ele é o quê? Ele é cateto oposto dividido pela hipotenusa, correto? Isso mesmo, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, me fala aí qual que é o seno de alfa e o seno de beta. Vamos ver se vocês estão craque já. Espero que você tenha tentado responder. Então, vamos lá, qual que é o seno de alfa? Bom, o seno de alfa, ele é o quê? O cateto oposto, ou seja, o que está olhando para o ângulo alfa, dividido pela hipotenusa. Mas olha aqui, quem que está olhando para o ângulo alfa? Ó? É o 4. A gente tem 4 dividido pela hipotenusa, que é 5. A gente pode também escrever como 0,8. Então, a gente tem que o seno de alfa é 0,8. Ok. E qual que seria, então, o nosso seno de beta? Bom, qual que é o cateto oposto? É o 3. E qual que é a hipotenusa? É o 5. Isso aqui vai dar 0,6, beleza? Então vamos lá. Agora falar sobre cosseno. Bom, se o seno ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno ele é o cateto adjacente. E o que a gente chama de cateto adjacente? É o que está coladinho no ângulo. Por exemplo, qual que é o cateto adjacente de alfa? É o 3. Tá vendo? É o que está coladinho no ângulo. É um dos segmentos de reta que vai formar esse ângulo. Então, a gente tem aqui, por outro lado, que o nosso cosseno ele é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ou seja, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, no caso, vamos novamente treinar aí os seus conhecimentos matemáticos adquiridos. Qual que seria o cosseno de alfa? Cosseno de alfa, cateto adjacente, que é o 3, dividido pela hipotenusa. Isso aqui vai dar 0,6. E se você for muito assim, já reparador nas coisas, for atencioso, você vai perceber que o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. E isso está verdade. Vai valer sempre. Olha aqui, sempre que você tem um triângulo retângulo, o seno desse ângulo é o cosseno desse
E o seno desse é o cosseno desse, beleza? Então, mas vamos fazer aqui, né? Seno de alfa é cateto adjacente, que é o 4, sobre 5. A gente vai ter também 0,8. Ok? Então, vamos lá agora para a nossa próxima etapa. Bom, tá faltando agora a gente falar do que exatamente? Da tangente, é o que a gente vai fazer agora. Bom, a tangente, galera, você pode obter ela de duas formas, ok? E quais são essas duas formas, Rafael? Bom, você pode obter a tangente fazendo seno sobre cosseno ou cateto oposto sobre cateto adjacente. E aqui eu vou escrever essas duas formas. A tangente, ela vai ser seno sobre cosseno ou, vou escrever só cat, tá, gente? Cat oposto sobre cat adjacente. Isso aqui dá na mesma. Por quê? Porque olha aqui, qual que é o seno? O seno não é cateto oposto. Vou colocar só H para hipotenusa, tá? Dividido pelo cateto adjacente pela hipotenusa. Quando você resolve isso aqui, quer dizer, você vai multiplicar pelo inverso disso, fica cateto oposto sobre hipotenusa vezes hipotenusa sobre cateto adjacente. Você vai chegar nessa magnífica fórmula aqui, ok? Então, resumindo, dá na mesma. Se você tem o seno e o cosseno, usa a fórmula de seno e cosseno. Se você tem o valor dos catetos, usa a fórmula do valor dos catetos. Sem estresse, ok? Então, vamos lá. Qual seria, então, a nossa tangente de alfa? Bom, a gente pode usar seno sobre cosseno, né? Seria, vamos voltar aqui. Ó, seno de alfa 0,8, cosseno de alfa 0,6. Ou seja, a gente poderia fazer 0,8 sobre 0,6. Mas no caso aqui, como a gente tem os valores, eu vou fazer com o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, o oposto é 4 e o adjacente é 3. Então, qual que é a tangente de alfa? Exatamente 4 terços. Bom, e a tangente de beta? Ficou fácil, né, galera? Se aqui é 4 terços, a tangente de beta vai ser o quê? Oposto sobre adjacente, 3 quartos. E olha que legal. Quando você tem um triângulo retângulo também, essa tangente aqui é o inverso dessa. Beleza? E tem muito mais relações, galera, mas deixa isso para o próximo vídeo. Se vocês querem um vídeo sobre especialmente essas identidades trigonométricas que a gente chama, por exemplo, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer, beleza? Então, basicamente, tangente é isso aqui, bem molezinho. Agora, eu vou mostrar para vocês uma tabela com os principais ângulos. A gente tem que saber o seno, o cosseno e a tangente. Bom, temos aqui os principais ângulos, o seno, o cosseno e a tangente deles. Lembrando, galera, o seno, cosseno e tangente de um ângulo, ele é, vamos dizer assim, constante. Ou seja, o seno de 30, ele é o seno de 30 em qualquer triângulo. Ele sempre é o mesmo valor. O seno de 45, mesma coisa. Cosseno, mesma coisa. Beleza? Então aqui a gente tem esses ângulos prontos. O seno, cosseno e a tangente dele. E se liga no macetinho. A gente tem seno, cosseno e tangente. A gente vai fazer o quê? Tudo sobre 2. Vai colocar 1, 2, 3 e a raiz. Só no de cima a raiz, hein? Por que você não pôs a raiz no de 30, Rafael? Bom, raiz de 1 é 1. Então, já deixei de fora. Então, o seno de 30 é 1 sobre 2. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E no cosseno? Bom, o cosseno ele é exatamente ao contrário. Olha que legal, você vai colocar 2, 2, 2. E você vai ter 3, 2, 1. Se no seno você tem 1, 2, 3, no cosseno você tem 3, 2, 1. Novamente, coloca a raiz. Agora, olha que legal. A gente tem que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E aí, a tangente de 45, a gente vai multiplicar por raiz de 3. Quando a gente multiplica isso aqui por raiz de 3, fica 3 sobre 3.
Vai dar 1. Ok, e qual que é a tangente de 60 então, Rafael? Bom, multiplicando de novo por raiz de 3, a gente obtém raiz de 3. Então esse aqui é o seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Não pode esquecer. Decora essa tabelinha aí, printa, coloca de papel de parede, não sei, mas não perde isso aí, hein?